começar. Combinado. Então, vou fazer uma forcinha aqui para falar um pouco mais alto. Bom, podemos começar? De boa? Massa. Então, gente, primeiramente, muito obrigado pela participação aqui de vocês. Entender também que tem pessoas assistindo a gente online. Então, a gente vai ter esse movimento aqui agora para falar sobre o mapeamento, né, de startups, do ecossistema em geral. Então, me apresentando, eu sou Johnny Laranjeira, estou como superintendente de inovação do Hub Goiás, também conectado pelo Porto Digital, a gente é operado pelo Porto Digital. E dentro do nosso termo de colaboração, que existe entre o Porto Digital e a Secretaria de Ciências e Tecnologia do Governo do Estado, a gente dividiu o nosso plano de trabalho por eixos estratégicos. Dentro desses eixos estratégicos, que seguem uma ordem quase que cronológica, vamos dizer assim, são cíclicos, porém acontecem de maneira paralela. Então, usando essa lógica, o nosso primeiro eixo da área de inovação é a parte de inteligência de mercado, que já daqui a pouco vai falar um pouco sobre. Mas a gente precisa, como hub de inovação, a gente precisa saber como é que funciona o ecossistema hoje. Quais são as informações quantitativas e qualitativas de todo o ambiente de inovação para poder a gente traçar as melhores estratégias de execução. Saber se a quantidade de eventos que a gente roda é o suficiente ou é pouca. Saber quais os parceiros institucionais são mais estratégicos para que a gente possa estar desenvolvendo programas. Então, a gente precisa construir toda uma base de inteligência para que a gente consiga definir quais são as ações necessárias que o ecossistema precisa, quais são os tipos de programas de empreendedorismo, quais são os tipos de programas de inovação aberta. Então, dentro da lógica Hub Goiás, a gente tem um trabalho que é justamente identificar essas oportunidades a partir do mapeamento, apresentar para o nosso sponsor, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que a gente consiga desenhar os principais programas, os programas mais assertivos. Então, dentre todos esses programas que a gente fala, a gente tem os programas de empreendedorismo, a gente já rodou o programa bem inicial, como o Acelera Go, a gente já rodou programas que têm um pouco mais de maturidade, como o Madurar. Baseado em conversas que a gente desenvolveu com as startups, lançando recentemente o Madurar Internacional com a missão para a China, onde a gente levou 10 startups de maturidade, ali, scale up, para conhecer o mercado chinês. Então, a gente entende, através desse eixo, quais são as ações necessárias. Negócio de impacto, então a gente tem um eixo específico para atuar com o NIS, Negócios Inovadores de Impacto Socioambiental, programas para empreendedorismo feminino, capacitações. O GovTech CPSI, que é o maior programa de inovação para governo do Brasil, voltado para a CPSI, a gente entendeu justamente com essa necessidade de ajudar o governo a se conectar com tecnologia, se conectar com startups e a gente ajudar nessa fase de contratação. Então, gente, para toda a estratégia a gente precisa de informação, a gente precisa entender o que é que está acontecendo no ecossistema. Então, eu já queria deixar um convite aqui para vocês, porque esse ecossistema, esse mapeamento, aliás, ele é um mapeamento vivo, ele é um mapeamento onde a gente precisa estar sempre atualizando com informações novas, informações relevantes. Então, a gente precisa que todo mundo também colabore conosco para que a gente possa ter cada vez mais informações mais assertivas. Então, se vocês estão em alguma instituição de ensino, se vocês têm startup, conhecem startups, se vocês conhecem aceleradoras, programas de aceleração, ou algum tipo de mercado que tenha uma representatividade, entre em contato conosco, com o Hub Goiás, no nosso Instagram, no contato@hubgoias.org. A gente também está presencialmente todos os dias lá no nosso equipamento, para que a gente tenha cada vez mais um desenho real do que está acontecendo aqui no nosso ecossistema. Então, é por isso que a gente tem um mapeamento, por isso que a gente está lançando essa nova edição, e por isso que isso é uma ação continuada. Então, a gente precisa do ecossistema para poder a gente continuar entregando informações importantes para a tomada de decisão, não só dos nossos programas enquanto hub, mas também das instituições, das startups. Isso tudo é uma inteligência para todo mundo. Então, falando nisso, eu vou convidar aqui agora a Jade para ela se apresentar e falar um pouco sobre toda a metodologia. Ela foi a cabeça por trás de toda essa metodologia aplicada no mapeamento. Então, por favor, Jade, é contigo agora. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jade Kaiowá.
Eu sou do Hub Goiás, eu sou da área de inteligência de mercado e eu conduzi o mapeamento de 2024 e também o de 2025. Falando um pouquinho, né, da abordagem geral, acho que o Johnny deu uma ótima introdução sobre o que é o mapeamento, sobre a importância do mapeamento para o Estado, né, e não só para o Estado, mas pensando a nível nacional, como é que a nível nacional as pessoas nos veem, nos enxergam. Então o mapeamento ele é extremamente importante para isso, né, então são informações qualificadas, né, são informações que a gente utiliza de dados de bases primárias, de bases secundárias, do nosso próprio mapeamento e também de outras bases, né? Vou falar um pouquinho sobre a abordagem geral, né, do estudo. Foi uma pesquisa mista, né, utilizando a base qualitativa e a base quantitativa, né, com foco principalmente na classificação e identificação, né, dessas empresas, dessas startups e de outras informações, utilizando o georreferenciamento, né, e análises desses atores da inovação. Nós temos um recorte, né, territorial, então nós utilizamos a base do IBGE e a base do IBM para a gente entender um pouquinho sobre a região de Goiás, como ela é distribuída, né, nas mesorregiões e principalmente quais são as vocações dessas mesorregiões. Porque dentro dessas mesorregiões nós temos informações que se completam e se complementam dentro do e-book e também dentro do dashboard. E falando na temporalidade, né, nós temos a temporalidade de 2024 a 2025, então nós tivemos essa coleta de dados dessa temporalidade para saber justamente a evolução do nosso ecossistema, né? E dentro dessa evolução, eu quero destacar alguns dados, né, que eu acho que está aqui no... Obrigada, pode passar. A gente consegue ver alguns dados que estão no mapeamento e também que estão no dashboard, como, por exemplo, o crescimento do nosso estado em relação às startups. Então, nós crescemos quase 30% em um ano. Então, esse crescimento ele se reflete muito também com as ações dos nossos atores, com ações de editais, e informações qualificadas que conseguiram direcionar essas promoções para que a gente conseguisse aumentar esse número de startups no nosso estado. Outras informações relevantes são a presença territorial, né? Hoje nós temos, por exemplo, startups em mais territórios, né? Então a gente consegue avançar esse território. Nós temos também o percentual, né, de agrotechs. Então, hoje nós sabemos que o core do estado, né, ele é focado principalmente em agrotech, mas também em softtech, né? Então, quando a gente classifica, né, as 5 principais potências dentro do estado, a gente percebe que agrotech, softtech, elas estão ali entre as primeiras, né? Obviamente, pelo estado ser referência em agronegócio, né? Nós temos um core muito grande, então nós temos startups voltadas, né, para o agro. Nós temos também os modelos, né, B2B, que são muito relevantes. Eles são o principal modelo de negócios dentro do nosso estado, né? Então, são modelos que puxam, né, o nosso estado. E aí, falando um pouquinho sobre o mapeamento, sobre o e-book em si também, foi importante sistematizar outros tipos de informações. A gente coletou dados, também fez análises de outras fontes, por exemplo, CAGED, dados da Receita Federal, de CNPJ, para a gente entender como é que está Goiás em relação a esses dados, né? Então, existem muitos insights dentro desse relatório de informações. Nós pegamos informações, coletamos informações de outras bases secundárias que deram suporte, né, para a gente. E, assim, o mapeamento, o e-book, ele é muito pautado na quádrupla hélice, né, que é a junção do governo, da academia, das empresas, da sociedade civil. Então, ele é embasado nessas informações, e dentro dessas informações a gente tem esses insights que a gente pode se nortear.
E dentro das metodologias utilizadas, a gente manteve algumas metodologias e acrescentou outras. Então, as metodologias, por exemplo, do MIT, que é de referência, né, mundial, que utiliza de Massachusetts, né? Então, são referências que a gente tem do Manual de Oslo também, né, para descrever o que são startups, né? Porque às vezes a gente não sabe exatamente o que é uma startup, se ela enquadra ou não. Então, são metodologias que a gente utiliza e, principalmente, nesse e-book, a gente pautou também na inteligência territorial e no desenvolvimento regional, né? Então, essas informações, elas são extremamente importantes. A gente consegue, por exemplo, nortear e se embasar para outras informações. E, a partir dessas informações, a gente consegue, por exemplo, extrair informações qualitativas de ambiente de inovação. Então, a partir dessas informações, dessas coletas de informações, a gente entender o nosso ecossistema e quem está dentro do nosso ecossistema, a gente consegue, por exemplo, entender quem faz parte dele, quem são os promotores de ambiente de inovação. E aí eu queria chamar um pouquinho o João para falar um pouquinho sobre o nosso segundo e-book, que é a dos ambientes de inovação, que tem um levantamento, tem muitos insights e muita coisa bacana que complementa o volume 1 do mapeamento de 2025. Boa tarde, pessoal. Eu sou o João, sou servidor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje eu estou como especialista em ambientes inovadores lá na Secretaria. Nós contribuímos com o Hub Goiás nesse mapeamento aí do ecossistema, temos contribuído, né? Principalmente com relação à articulação com esses ambientes, né? A gente, no final de 2020, no final do ano passado, a gente visitou diversos ambientes promotores de inovação. Quando a gente fala ambientes promotores de inovação, a gente está falando dos parques tecnológicos, das incubadoras, dos hubs, né? Dos laboratórios de pesquisa que estão nessas instituições. Vários atores, né, ali do nosso ecossistema. E a gente foi presencialmente nesses ambientes, né? Visitamos Itumbiara, Rio Verde, Catalão, aqui na região de Goiânia, várias instituições. E essa presença física foi muito legal, né, Johnny e Jade? A gente teve também o apoio aí do nosso subsecretário, Rafael, nossa equipe de gerência de ecossistema de inovação, gerência de startups. E pela primeira vez eu estou há 1 ano no estado e aí a gente conseguiu presencialmente, cara a cara ali com os representantes, com os atores, a gente falar com os CPFs, né? Não apenas com CNPJs. E aí a gente ouvir todos os desafios que esses ambientes enfrentam no dia a dia, né? Foi muito importante. Foi muito importante estar ali presencialmente. Né? A gente fala muito no governo, né, sobre políticas públicas baseadas em dados, em evidências, a gente acredita muito nisso, né, nessa escuta, mas essa questão qualitativa também, presencial, de estar ali no território, visitar os ambientes, visitar a estrutura, ouvir as demandas, os desafios, isso foi muito legal. Isso nos aproximou mais desses ambientes, né, Jade? A gente, depois desse mapeamento, a gente tem um contato muito mais próximo com esses parceiros. Então, todos os programas, os projetos que a gente tem desenhado na Secretaria, em parceria com o Hub, a gente já sabe mais ou menos, aquele ambiente ali, ele tem esse desafio e a gente desenha os programas, os projetos de uma forma muito mais personalizada e muito mais otimizada, né? Otimizando nossos recursos. Eu queria trazer só alguns insights que nós tivemos desse nossa visita, né, que a gente chamou de circuito aí da inovação, né, onde a gente fez essas viagens, né, pelo interior do estado e aqui pela região metropolitana. E aí nós chegamos em alguns macro desafios baseado nessa coleta de dados, tanto dados aplicados através dos questionários, coletados pelos questionários, e também dados secundários que a gente foi buscando, né. A Jade comentou sobre as vocações e potenciais regionais, né, que a gente trouxe algumas pesquisas do Instituto Mauro Borges, né? Para a gente é muito importante isso, essa questão regional, né? Então, as regiões são muito diversas do estado, né? Então a gente propôs políticas também específicas sensíveis a essas territorialidades. Isso é muito importante para a gente. Então, dos principais macro desafios que a gente encontrou, um deles é a questão da interiorização desses ambientes de inovação.
né? Então, a gente hoje, o Estado, até então, a gente tem cerca de 80% dos nossos ambientes estão concentrados na região centro-sul do Estado. Então, a gente tem pouca presença desses ambientes na região norte, nordeste do Estado, regiões com índices de vulnerabilidade social mais altos. E aí a gente tem, inclusive, tem sido muito legal porque a gente já tem desenvolvido programas nesse sentido, né? Ultimamente, a gente tem um programa que é um programa de apoio aos ambientes promotores de inovação, que é o PAPIG, que a gente chama. A gente lançou um edital recentemente em parceria com a FAPEG, por exemplo, de criação de incubadoras no interior do estado. Então, todas as regiões, exceto Goiânia, aqui. A gente teve submissões, várias submissões, e então a gente tem buscado interiorizar esses ambientes em regiões hoje que, espontaneamente, sem uma política pública assertiva, a gente não chegaria nessas regiões. Então, muito em parceria com os institutos federais, a Universidade Federal, a Universidade Estadual. Então, que a gente tem essa capilaridade, né? A gente viu esse potencial da capilaridade no Estado. Os IFs, hoje, eles estão presentes em quase todo o território, todas as mesorregiões do Estado, a UEG também, a UFG de forma um pouco mais pontual, mas muito robusta. Então, um dos principais desafios foi essa interiorização e a gente tem tentado desenhar programas voltados para essa interiorização. Outro desafio são os próprios desafios dos ambientes promotores de inovação, né, pessoal? A gente viu que um dos maiores desafios é capital humano, né? E quando a gente fala de políticas públicas baseadas em dados, não só dados, mas em evidências, em pesquisas, eu estava analisando uma pesquisa feita na China com mais de 850 incubadoras, onde eles identificaram que um dos principais pontos estratégicos para o bom desenvolvimento de uma incubadora é o capital humano. Então, e isso foi um insight muito importante para a gente, né? A gente tem desenhado também algumas ações nesse sentido, né? A própria missão para a China, que o Johnny comentou, a gente fez uma missão agora para a Amprotec, com diversos representantes de ambientes de inovação do Estado, onde a gente consegue contribuir com essa integração com o ecossistema nacional, né, desses ambientes. Então, os desafios, né, principalmente a conexão com o ecossistema, tanto local quanto nacional, você saber trabalhar em rede, né, esse é um ponto muito importante para a gente, né, Jade? A gente tem tentado ativar esses ambientes, porque a gente sabe que não é só um grupo no WhatsApp que se cria uma rede, né, não se cria uma rede da noite para o dia. Então, se cria com confiança, com presença física, né, com constância, né, a gente tem desenvolvido alguns desenhos de capacitação com esses ambientes, em conjunto com eles, né, com os ambientes, não uma coisa de cima para baixo. Então, tentando identificar os principais gargalos e criar capacitações voltadas para isso. A Jade tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido. A gente também tem os próprios desafios dos negócios, né, nesse circuito aí que a gente criou. Os ambientes, eles têm uma noção muito grande dos principais desafios que os negócios enfrentam hoje, né? Eles estão ali no dia a dia com esses negócios. E foi muito legal a gente conversar com eles, identificar. A gente identificou os 10 principais desafios que as startups enfrentam hoje. E hoje a gente está conseguindo, com esses dados, pensar melhor os editais, compartilhar esses dados com os ambientes também, para que eles desenhem editais mais assertivos, voltados para esses desafios, né? Então, dentro desses macro desafios, então a gente tem das startups, dos ambientes, essa questão da interiorização, né, que é muito importante, a questão também, né, da esteira desses editais, né, da maturidade. A gente identificou também nesse levantamento os principais editais, projetos desses ambientes. Quando a gente fala ambiente também, eu esqueci de falar no início, mas a gente tem considerado a FAPEG, por exemplo, a Fundação de Amparo, que desenvolve diversos editais de apoio ao empreendedorismo inovador, né? A Funtech, por exemplo, a Fundação Tecnópolis. E aí a gente vê que a gente hoje está concentrando muito esforço nas fases iniciais, né? As fases de ideação, e a gente tem uma limitação para empreendimentos mais maduros, né? Startups que às vezes estão para enfrentar ou enfrentando a fase mais intensa do Vale da Morte. E aí a missão da China vem nesse sentido também, né? Você levar esse pessoal de startups maduras para a China, para fazer networking, para buscar novos mercados. Isso é muito importante para a gente, né? Então, a gente começar também a desenhar iniciativas voltadas para esses negócios mais maduros, né? Temos feito conversas com o pessoal das biotechs, por exemplo, né, que são uma potência
no estado, com o pessoal da inteligência artificial, da tecnologia da informação e comunicação, as health techs também, né, que além as próprias agritechs, né, mas aqui em Goiânia a gente tem uma força muito grande das health techs, né. A gente tem o próprio projeto também que a gente tem desenvolvido nesse sentido, que é o projeto do Distrito de Inovação, que a ideia do Distrito de Inovação em Goiânia é a gente consolidar territorialmente esse nosso ecossistema, né? Então, que a gente consiga criar um cluster desses atores do ecossistema em uma região para que a gente tenha sinergia entre os atores, né? Uma sinergia física e que represente o estado todo, né? Então, acho que passei pelos principais macro desafios e só queria deixar aqui que a gente tem contribuído tanto com o ecossistema, né? A gente tem hoje também um modelo muito importante, que é o modelo de governança do Pacto Goiás pela Inovação, que é uma estrutura de governança que tem cerca de 2 anos e que onde a gente consegue integrar todos os atores, a gente tem trabalhado em conjunto com eles, né? Hoje liderado pelo Chaú, e tem sido muito bacana. Então, esses dados a gente tem tentado compartilhar com todo o nosso ecossistema, dados abertos, para que a gente caminhe de forma conjunta, com os mesmos objetivos estratégicos, e buscando, né, tornar o Estado cada vez mais soberano tecnologicamente, né? Acho que esse é um dos principais objetivos da SECTI, né, enquanto promotora de políticas públicas, é que a gente tenha essa soberania tecnológica, né, e que a gente ganhe, agregue valor nas nossas cadeias e tudo mais. Então, eu acho que esse trabalho vem para a gente lidar com isso, né? Bom, gente, então, para a gente avançar, já até sair daqui, acesse esse QR Code que vocês vão começar a acessar, né, o nosso mapeamento. Você vai ter a oportunidade de fazer o download dos e-books, né, que foram construídos. E só complementando aqui, eu vou abrir para pergunta, né, deixando claro que tudo que a gente constrói hoje, enquanto Hub Goiás, enquanto Secretaria de Ciência e Tecnologia, é pensando no melhor para o ecossistema como um todo, né? A gente trabalha diretamente com política pública e a gente não faz nada sozinho. Então, todas as nossas iniciativas, enquanto Hub Goiás, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente está plugado, né, com várias outras instituições de peso, como CEA, UAXT, SEBRAE, SENAR, tá? Várias universidades. Então, junta com a gente, porque o mapeamento aqui é para todo mundo, são dados abertos. Esse aqui é um exemplo nacional. Toda vez que a gente vai falar sobre o mapeamento de Goiás, o pessoal pergunta por que isso não é uma ação federal, e é isso que a gente está querendo construir. Porque quando a gente vai e mostra que você pode ter uma governança de dados sem necessariamente você ter um dono do dado, porque o dado é do ecossistema, você consegue trazer inteligência para todo aquele ecossistema, né? Então, se a gente tem isso aqui no estado, a gente mostra como potencializar o desenvolvimento do nosso ecossistema a partir disso, a gente dá um exemplo a nível nacional para que, em breve, futuramente, a gente consiga ter informações, porque isso é uma vitrine. Se a gente tem uma boa vitrine para vender nossas tecnologias, nosso ecossistema para fora, foi o caso que aconteceu na China, por exemplo, a gente consegue abrir mais facilmente mercados, né, e começa a levar a tecnologia brasileira para o mundo inteiro. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui e vou agora abrir para perguntas. Perguntas? Boa tarde. Parabéns pelo mapeamento. Meu nome é Francis Pimenta. Estou como diretor de inovação da Universidade Federal de Jataí. Já acompanho um pouco das atividades de vocês, converso mais com a Jade. E bacana o que o João comentou, essa proposta de interiorização, porque como eu estou em Jataí, é uma dificuldade que a gente tem muito. A gente fala que a gente está no processo ainda de evangelização do empreendedorismo. Por mais que a gente tenha propostas de inovação, parque tecnológico, etc., a gente observa que ainda as ações elas são muito, como o João comentou, no eixo Goiânia e cidades circunvizinhas.
E aí, nesse sentido de interiorização, queria saber se vocês podem dar algum spoiler, o que vocês têm em mente para fomentar essas ações em 2026, por exemplo, na região sudoeste goiano. E aí eu não falo só de Jataí, né? Vem todo o eixo Rio Verde, Jataí, Mineiros, etc. E obrigado e parabéns aí mais uma vez. Professor, obrigado. Acho que é a primeira vez que eu te vejo pessoalmente, a gente já se falou por vídeo, né? A gente tem desenhado, eu não posso agora expor que a gente ainda não detalhou. Esse programa que eu te falei, é o Programa de Apoio aos Ambientes Promotores de Inovação, é um programa guarda-chuva onde a gente quer trazer diversas iniciativas, vários projetos que vão de encontro com os ambientes promotores de inovação. E um desses pontos, né, dos macro desafios que eu comentei para vocês, é a interiorização dos nossos ambientes. Esse ano a gente viu que tinha essa urgência de criação de incubadoras em regiões hoje fora da capital. Então, principalmente regiões, como eu comentei, norte e nordeste do estado, onde a gente não tem essa maturidade desses ambientes promotores de inovação, né, principalmente incubadoras, né? E, em um segundo momento, a gente quer desenhar um programa voltado para fortalecimento de ambientes promotores de inovação. Então, muito baseado nos dados que a gente coletou, a gente tem conversado com a FAPEG nesse sentido. Então, a próxima etapa é trabalhar com fortalecimento de ambientes promotores existentes e que precisam de um apoio, precisam de uma maior consolidação, né? E a gente tem discutido muito isso. Outros pontos também, são um spoiler, é pensar também na questão da internacionalização dos ambientes de inovação, né, que a gente tem discutido ainda em conversas iniciais, como que a gente pode, que esse é um dos objetivos estratégicos nossos, que estão vinculados ao nosso plano plurianual do Estado, né? Então, como que a gente pode desenhar dentro desse programa iniciativas voltadas para isso? Então, ano que vem, a gente quer muito dar continuidade para esse programa de apoio aos ambientes promotores de inovação, nesse sentido, de criação de fortalecimento de ambientes. E aí eu posso até deixar o pessoal falar do Hub Rio Verde também, né? Natália está aqui, que é uma iniciativa importantíssima voltada para essa interiorização do sudoeste goiano. Exatamente, professor, e todo mundo, né, que está aqui. Dia 30 de outubro, a gente inaugurou o Hub Goiás Rio Verde. Foi a primeira iniciativa de interiorização de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Goiânia. Então, a gente está levando basicamente todos os eixos conectados com as iniciativas do ecossistema local. Então, esse primeiro movimento é um movimento que, enquanto Porto Digital, a gente já tem essa expertise de fazer esse movimento de interiorização. Lá em Pernambuco, a gente está indo para 5 cidades, né, do litoral ao sertão, basicamente. E a gente está trazendo essa expertise para cá também, levando tudo isso que a gente construiu aqui em Goiânia para a cidade de Rio Verde. Foi um movimento que também provocado pela Secretaria de Desenvolvimento ano passado, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, onde a gente construiu um projeto a várias mãos para desenhar um plano de trabalho mais assertivo para aquela região, mas também tudo que a gente desenvolve aqui, todos os mapeamentos que a gente construiu, né, com os ecossistemas, com as startups, com tudo, a gente está levando tudo isso para Rio Verde. A gente já começou a rodar, já temos várias iniciativas agendadas e, consequentemente, a gente entende a região, entende quais são aquelas instituições que lá existem, entende qual é o movimento que já foi construído naquela cidade para que a gente chegue somando, nunca se sobrepondo, nunca sombreando ninguém, nada, ter uma ação completamente colaborativa para a construção de ecossistema. Então, a gente entendeu como é que funcionava o ELI, que é o Ecossistema Local de Inovação, que o SEBRAE, né, desenvolveu. Foi uma das primeiras cidades aqui do estado a ser trabalhado o ELI. Então, a gente entendeu quais eram as necessidades, a gente viu que a instalação de um hub na cidade era uma ação prioritária. Então, a gente somou, né, a nossa necessidade de interiorização, necessidade de expansão de impacto do Hub Goiás, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas a necessidade da cidade de ter um hub que apoiasse o ecossistema, que fizesse esse trabalho de conectar todos os atores. Então, todas as universidades que existem por lá, todas as instituições privadas que têm algum projeto de inovação, a gente já tem uma ação bem colegiada e a gente vem crescendo bastante essas iniciativas. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, que esteja aqui, então, já que está ali atrás, Natália está aqui na frente,
Então, são elas que estão lá na linha de frente do Hub Goiás Rio Verde, e elas podem também tirar dúvidas para vocês, e contar um pouco sobre todo esse movimento que a gente vem construindo. Gente, acabou aqui. Então, baixem quem não baixou, entre em contato com o Hub está sempre à disposição para que a gente possa somar com todo mundo, somar com todas essas iniciativas para construir um ecossistema cada vez melhor para todo mundo. Beleza? Obrigado.